Olá, meu nome é Lívia Monteiro. Nesse trabalho eu faço dupla com Lucas Amorim e tivemos orientação da professora Estela Tanuri. O título da nossa pesquisa é Judicialização da Saúde, pesquisa jurisprudencial sobre fornecimento de somatropina na região sudeste. O primeiro passo é a gente destrinchar esse título e entender o que ele quer dizer. A judicialização da saúde ela é a busca pelo judiciário para a obtenção de um tratamento ou medicamento que já tenha sido negado pelo SUS ou por planos de saúde. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a judicialização da saúde, especificamente em relação ao medicamento somatropina. A somatropina é um medicamento utilizado, na maioria das vezes, por crianças que tenham alterações de crescimento por conta de deficiência do hormônio de crescimento. Essa deficiência ela pode ser causada por diversas enfermidades, como nanismo, hipopituarismo, síndrome de Turner, idade óssea atrasada em relação à idade cronológica e dentre. Nós realizamos pesquisas jurisprudenciais nos tribunais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, mapeando decisões em grau recursal que proveram ou não o fornecimento do medicamento dos anos 2016 a 2019. Os dados que nós juntamos falam somente sobre a região sudeste, mas o padrão que foi observado permite inferir que esse tipo de obstáculo também aconteça em outros estados, sejam obstáculos de acesso à saúde ou de acesso à justiça. Nós fizemos análise de como cada tribunal se comporta em relação ao tema. Primeiramente, nós coletamos dados e colocamos em tabelas, e em seguida pegamos essas tabelas e formamos gráficos para facilitar a visualização. Para a coleta desses dados, nós levamos em consideração os seguintes fatores: a idade do autor da demanda, já que em sua maioria é um medicamento utilizado em enfermidades pediátricas, já que se não devidamente empregado em adultos, pode causar efeito anabolizante. Se o polo passivo da ação é entre ente público, como SUS, ou privado, como planos de saúde. Qual é a enfermidade? Se a prescrição é on-label ou off-label. E quando a prescrição é off-label, é importante dizer que ela é por conta e risco do médico, que pode caracterizar erro médico. É raro isso acontecer, na maioria das vezes o medicamento ele é empregado da forma correta, só que o tipo de tratamento ainda não foi aprovado. Não pode confundir prescrição off-label com medicação experimental, porque a medicação experimental ela não foi aprovada pela Anvisa ainda. E a prescrição off-label, o medicamento já foi aprovado, como no caso da somatropina, por exemplo. Se há algum condicionamento para a prestação continuada do medicamento, como apresentação periódica de receita, atualização de receita, acompanhamento médico, se o pedido foi provido ou não e, por fim, a relação entre cada tribunal e as variáveis citadas. Oi pessoal, meu nome é Lucas, eu sou um dos coautores desse projeto e gostaria de continuar a apresentação agora falando um pouco mais sobre os resultados parciais da pesquisa. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é em relação ao aumento das demandas de 2016 a 2019, não só no fornecimento de somatropina, mas na judicialização da saúde como um todo, assim como o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já constatou. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o maior número de demandas que foram procedentes do que as demandas improcedentes, ou seja, em relação a todas as demandas, muitas mais vezes foram fornecidos medicamentos do que foram negados. Muito disso se deve porque o direito à saúde é um direito constitucional e é uma obrigação solidária de todos os entes federativos, não só município ou estado ou até mesmo a União, são todos em conjunto
que devem fornecer esses medicamentos para uma saúde melhor da população como um todo. Podemos ver até mesmo no gráfico que o próprio Tribunal Regional do Rio de Janeiro não tem resultados negativos de fornecimento de medicamento, ou seja, não foram negados durante esse período pesquisado nenhum fornecimento do medicamento somatropina, o que corrobora com essa teoria, né, do direito constitucional e obrigação solidária. Bom, partindo para uma análise mais profunda das demandas, podemos notar uma maior incidência em relação ao poder público do que aos entes privados, ou seja, o poder público é muito mais demandado para o fornecimento desse tipo de medicação. E quando o plano de saúde é demandado, às vezes eles alegam que, por se tratar de um medicamento que não consta na resolução da Agência Nacional de Saúde, né, que é uma resolução onde se encontram os medicamentos que o plano de saúde deve fornecer, eles acabam alegando isso para não fornecer o medicamento. Porém, já existe entendimento de tribunais superiores, né, do próprio STJ, que aquele rol, aquela resolução é meramente exemplificativa, ou seja, ela não vincula os planos de saúde exatamente àquilo. Aquilo lá é o mínimo para poder se promover a saúde ideal. Então, não cabe ao plano de saúde alegar o que deve ou não tomar o paciente. Isso é uma obrigação do profissional capacitado, né, do médico, do profissional que realmente conhece o paciente e que vai saber qual o melhor tratamento para ele no caso concreto. Então não cabe aí o não fornecimento alegando que não consta, né? Então não cabe ao plano de saúde alegar o que deve ou não tomar o paciente. Isso é uma obrigação do profissional capacitado, né, do médico, do profissional que realmente conhece o paciente e que vai saber qual o melhor tratamento para ele no caso concreto. Então não cabe aí o não fornecimento alegando que não consta nessa resolução. Bom, para concluir, eu gostaria de destacar dois pontos importantes. O primeiro deles é em relação à celeridade e segurança processual. Porque com o aumento da judicialização da saúde, você tem uma morosidade do judiciário maior, devido à grande quantidade de demandas. E com essa demora no fornecimento do medicamento, você acaba prejudicando quem vai tomar a medicação. Porque a somatropina, ela funciona melhor quanto antes for tomada. A idade influencia no tratamento. Então, se você tem um maior número de judicialização da saúde e maior demora, né, em razão das demandas, você prejudica a dignidade da pessoa humana diretamente e o direito à saúde do cidadão, principalmente da criança e do adolescente, né, que realmente tem maior incidência. O segundo ponto que eu queria destacar é em relação ao Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Porque o SUS ele vem sendo vítima de ataques diretos de privatização e diversos ataques, né, assim, principalmente essa questão da privatização. E gostaria de destacar que ele é o principal fornecedor de medicação no Brasil, né, auxilia de forma direta e indireta todos os cidadãos, perdão. E é o principal meio de acesso das pessoas hipossuficientes, ou seja, aqueles que não têm direito, não têm dinheiro, né, no caso, não têm o meio para poder conseguir o medicamento através dos próprios bolsos, né, de realmente pagar a medicação, e aí dependem do SUS para poder ter o seu direito garantido. Ou seja, o SUS é sim um meio que a gente deve preservar e defender em uma democracia como a nossa. Bom, é isso. Muito obrigado a todos.